A voz do piloto inimigo ecoou no rádio. Um helicóptero Apache contra 6 jatos de combate. Isso vai acabar em 30 segundos. Então, eles ouviram o riso dela, frio e confiante, antes que o céu fosse iluminado por explosões. Conheça a capitã Alexandra Ripper Riley, 29 anos, com cabelos ruivos presos em um coque regulamentar e olhos verdes que já tinham mais de 3.000 horas de voo de combate nos céus mais perigosos do planeta. Por 4 anos, ela pilotou helicópteros AH-64 Apache para a 1ª Divisão Aerotransportada. Mas para a maioria das pessoas fora de sua unidade, ela era apenas mais uma pilota de helicóptero. O que eles não entendiam era que Alex Riley não era uma pilota qualquer. Ela era uma predadora aérea que redefiniu o que helicópteros de ataque podiam alcançar na guerra moderna. O pai de Alex, Coronel James Ghost Riley, havia sido um dos mais inovadores pilotos de helicóptero do exército antes de morrer no Iraque há 7 anos. Mas, ao contrário de outras crianças de militares que seguiram caminhos convencionais, Alex cresceu estudando teoria de combate aéreo que a maioria dos pilotos de helicóptero nunca aprendeu. Seu pai a ensinou que helicópteros não eram apenas plataformas de apoio terrestre. Nas mãos certas, eles podiam ser caças de superioridade aérea letais. Garota, ele lhe dizia durante os treinamentos de fim de semana em aeródromos privados. Todo mundo acha que helicópteros são presas fáceis contra aeronaves de asa fixa. Essa é a fraqueza deles. Eles esperam que a gente fuja ou se esconda. Mas um helicóptero que revida, isso é algo que eles nunca esperam. O Coronel Riley tinha sido mais do que apenas um piloto inovador. Ele era um teórico de táticas que passou anos estudando as lacunas da doutrina convencional de combate aéreo. Ele acreditava que helicópteros, com suas características de voo e sistemas de armas únicos, podiam explorar vulnerabilidades em jatos de combate que ninguém tinha considerado seriamente. Suas teorias foram descartadas pela maioria na comunidade de aviação como impraticáveis, mas ele continuou a desenvolvê-las em segredo. Cada fim de semana da adolescência de Alex era gasto aprendendo manobras avançadas de combate aéreo que não eram ensinadas em nenhum currículo oficial. Enquanto outras crianças estavam no shopping, Alex praticava manobras evasivas, aprendia a usar a cobertura do terreno para emboscadas aéreas e estudava as vulnerabilidades de jatos de combate que a maioria dos pilotos de helicóptero nunca considerava. Seu pai a ensinou a pensar em 3 dimensões, a entender como a altitude, a velocidade e o tempo podiam ser manipulados para criar vantagens táticas que, pela sabedoria convencional, eram impossíveis. Ele a mostrou como ler os padrões de voo inimigos, como prever o comportamento dos pilotos de caça e, mais importante, como usar as capacidades únicas de um helicóptero como armas, e não como limitações. A chave, ele explicaria enquanto analisavam filmagens de combate de vários conflitos, é que os pilotos de caça são treinados para atacar ameaças conhecidas com táticas estabelecidas. Quando eles encontram algo completamente inesperado, seu treinamento se torna uma desvantagem. Eles tentam aplicar soluções familiares a um problema desconhecido. Quando ela se alistou em West Point, após se formar com honras em engenharia aeroespacial, os resultados de seus testes e seu conhecimento tático eram tão extraordinários que seus instrutores a recomendaram para uma designação imediata nas unidades de helicóptero mais elitistas do Exército. Mas o que a diferenciava não era apenas sua habilidade de voo, era sua compreensão da teoria de combate aéreo que os pilotos de helicóptero tradicionais descartavam como irrelevante. Durante a escola de voo, Alex complementou seu treinamento oficial com um estudo abrangente das capacidades de jatos de combate, alcances de mísseis e táticas de combate aéreo. Seus instrutores ficavam perplexos com seu interesse em tópicos que pareciam irrelevantes para as operações de helicóptero. Mas Alex sabia que estava se preparando para cenários que outros não podiam imaginar. Ela também passava incontáveis horas em simuladores de voo, praticando manobras que levavam os helicópteros Apache além de seus parâmetros operacionais normais. Seus experimentos não oficiais com voos em altitudes extremas, manobras evasivas de alta velocidade e técnicas não convencionais de emprego de armas lhe deram habilidades que nenhum programa de treinamento padronizado podia fornecer. Alex havia sido enviada para a Síria como parte da Operação Escudo Resoluto para apoiar tropas terrestres contra combatentes inimigos bem equipados que tinham aeronaves avançadas e sofisticados sistemas de defesa aérea.
A maioria dos pilotos de Apache em serviço voava missões cuidadosamente planejadas com ampla escolta de caças e cobertura de superioridade aérea. Alex preferia operar de forma diferente. Ela se voluntariava para as missões mais perigosas e muitas vezes voava missões solo em espaço aéreo contestado, onde outros pilotos de helicóptero precisavam de apoio extensivo. Sua abordagem única para análise de ameaças e planejamento tático a tornou a pilota certa para operações que exigiam alguém disposto a assumir riscos calculados que outros considerariam suicidas. Ela ganhou seu indicativo de chamada Reaper durante sua primeira implantação quando ela, sozinha, destruiu uma coluna de tanques inimigos que havia emboscado uma patrulha de fuzileiros navais. Mas o que a tornou uma lenda não foram os alvos terrestres que ela destruiu. Foram os 2 helicópteros inimigos que ela abateu usando táticas ar-ar durante a mesma missão, deixando até mesmo pilotos de caça veteranos surpresos. Riley não apenas pilota seu Apache, um piloto de F-16 escreveu em um relatório pós-missão. Ela o caça. Nunca vi um piloto de helicóptero que pense como um piloto de caça, mas ela consegue. A notícia de suas táticas não convencionais se espalhou por toda a área de operação, ganhando tanto admiração quanto ceticismo de pilotos que não conseguiam entender como ela realizava coisas que desafiavam tudo o que eles sabiam sobre as limitações dos helicópteros. Alguns a consideravam imprudente, outros a reconheciam como uma inovadora tática que estava reescrevendo as regras da guerra aérea. A missão que definiria sua carreira começou como um apoio aéreo aproximado de rotina. Alex estava fornecendo vigilância para uma equipe de operações especiais que realizava reconhecimento perto da fronteira Síria-Turquia, quando sua posição foi comprometida por forças inimigas. O que deveria ter sido uma simples extração se tornou um pesadelo quando relatórios de inteligência revelaram que jatos de combate inimigos estavam decolando para interceptar qualquer tentativa de resgate. A equipe de operações especiais, indicativo de chamada Ranger Safety, consistia em 6 operadores de elite que haviam coletado informações de inteligência sobre remessas de armas inimigas. Sua missão tinha corrido perfeitamente até que um informante local delatou sua posição para as forças inimigas. Agora eles estavam presos em um vale rochoso com cobertura limitada e enfrentando uma força inimiga de 10 para 1. Reaper, aqui é Overlord. A voz do comandante da missão ecoou em seu fone de ouvido. Estamos detectando múltiplas aeronaves inimigas a caminho da sua posição. RTB imediatamente para sua própria segurança. Alex olhou para seu display tático, que mostrava a equipe de operações especiais encurralada pelo fogo inimigo sem uma rota de fuga. 6 soldados americanos estavam prestes a ser aniquilados, e os próximos caças amigos estavam a 20 minutos de distância. Em 20 minutos, esses soldados estariam mortos ou capturados. Negativo, Overlord. Tenho americanos em contato. Não vou abandoná-los. Reaper, você é um helicóptero de ataque. Você não pode enfrentar jatos de combate inimigos. Isso é suicídio. Alex verificou sua carga de armas. 16 mísseis Hellfire, 1.200 projéteis de 30mm e 4 mísseis RR Stinger, que a maioria dos pilotos de Apache carregava, mas raramente usava. Mais importante, ela tinha o conhecimento tático que seu pai havia incutido nela sobre como explorar as fraquezas de pilotos de caça arrogantes. Overlord, deixe os caças comigo. Apenas mantenha os soldados vivos até que eu limpe o espaço aéreo. As comunicações de rádio da equipe terrestre pintavam um quadro desesperador. A Ranger Safety estava com pouca munição, 2 soldados feridos e enfrentando uma força inimiga que estava sistematicamente cercando sua posição. Sem apoio aéreo, eles teriam talvez 15 minutos antes de serem aniquilados. Através de seu sistema de mira, Alex podia ver as aeronaves inimigas se aproximando. 6 aeronaves em 2 formações de 3, voando em uma formação padrão de superioridade aérea a 15 mil pés. Com base em suas assinaturas de radar e padrões de voo, pareciam ser uma mistura de MiG-29s e Su-27s, caças modernos com aviônica sofisticada e capacidades ar-ar que deveriam torná-los mortais para qualquer helicóptero. Mas Alex havia estudado essas aeronaves extensivamente e ela conhecia suas fraquezas. Pilotos de caça eram treinados para atacar alvos de longa distância com mísseis além do alcance visual. Eles esperavam que as ameaças de helicóptero estivessem no solo ou em baixa altitude,
não manobrando ativamente em espaço aéreo tridimensional. A formação inimiga voava com a confiança de pilotos que nunca tinham enfrentado uma oposição arar séria. Sua aproximação era de livro didático para atacar alvos terrestres ou helicópteros de movimento lento. Mas isso os tornava vulneráveis às táticas que Alex havia aprendido com seu pai. A primeira transmissão de rádio inimiga confirmou sua avaliação tática. Líder de esquadrão para todas as aeronaves. Temos um helicóptero Apache operando sozinho no setor 7. Alvo fácil. Formem-se para as passagens de baixa altitude. Alex deu um sorriso sombrio enquanto posicionava seu Apache para o combate que ou salvaria sua equipe terrestre ou lhe custaria tudo. Ela subiu para 8.000 pés. Uma altitude incomum para um helicóptero de ataque, mas perfeita para o que ela havia planejado. As lições de seu pai ecoavam em sua memória. Quando você está em desvantagem numérica e inferioridade, sua única vantagem é fazer algo que o inimigo não espera. Faça-os lutar sua luta, não a deles. Aqui é o líder de esquadrão, o comandante inimigo continuou no rádio aberto. Um helicóptero Apache contra 6 jatos de combate. Isso vai acabar em 30 segundos. Naquele momento, Alex pressionou seu botão de rádio e transmitiu na mesma frequência que o inimigo estava usando. Sua voz era calma, quase casual, mas carregava uma nitidez que fazia os pilotos experientes pararem para ouvir. Meus senhores, ela disse, sua risada ecoando através da estática do rádio. Vocês acabaram de cometer um erro muito grande. A guerra psicológica havia começado. Alex sabia que a confiança era tão importante no combate aéreo quanto as armas. Os pilotos inimigos esperavam encontrar um piloto de helicóptero assustado tentando fugir. Em vez disso, eles ouviram alguém que estava ansioso pela luta. O primeiro MiG-29 veio rápido e reto, exatamente como Alex esperava. Os pilotos de caça eram treinados para atacar helicópteros com passagens de alta velocidade, usando sua velocidade superior para evitar o fogo de contra-ataque. Mas Alex não estava onde eles a esperavam. Em vez de pairar em baixa altitude como um helicóptero convencional, ela havia se posicionado atrás de uma cordilheira que mascarava sua assinatura de calor. Quando o MiG começou sua corrida de ataque, Alex surgiu por trás da formação do terreno e disparou 2 mísseis Hellfire a uma distância que o piloto inimigo nunca esperaria. O MiG-29 desintegrou-se em uma bola de fogo e destroços antes que seu piloto pudesse sequer processar o que havia acontecido. O líder do esquadrão está abatido, gritou outro piloto inimigo. Como um helicóptero pôde? Alex já estava em movimento, usando o terreno para quebrar a linha de visão enquanto se reposicionava para sua próxima luta. A chave para suas táticas era tão psicológica quanto técnica. Ela estava lutando contra pilotos inimigos que nunca tinham enfrentado um helicóptero que se comportava como um caça. A formação inimiga, subitamente privada de seu líder, começou a perder a coesão. Eles esperavam uma vitória rápida e fácil contra um helicóptero indefeso. Em vez disso, eles estavam enfrentando um adversário que os caçava com precisão mortal. A segunda luta veio quando 2 Su-27s tentaram coordenar um ataque em pinça, aproximando-se de direções opostas para cercar sua posição. Táticas padrão de caça, mas Alex havia estudado essas manobras extensivamente. Ela sabia exatamente onde eles seriam mais vulneráveis. Quando o primeiro Su-27 começou sua corrida de ataque, Alex fez seu Apache cair em uma curva de mergulho que a colocou diretamente abaixo da trajetória de voo da aeronave. O piloto de caça, focado em seu perfil de ataque, não viu o míssil Stinger que Alex disparou diretamente no escapamento de sua aeronave. O segundo piloto do Su-27, assistindo seu ala explodir, se lançou em uma manobra evasiva desesperada que o colocou exatamente onde Alex o queria. Ela já havia calculado sua rota de fuga e se posicionado para um tiro que nenhum piloto de helicóptero deveria ser capaz de fazer. Seu segundo míssil Stinger rastreou perfeitamente, transformando o Su-27 em um destroço em chamas que caiu no vale abaixo. Isso é impossível. A voz do líder de esquadrão inimigo restante carregava pânico e descrença. Um helicóptero não pode derrotar jatos de combate. O riso de Alex ecoou novamente no rádio, desta vez mais frio. Aparentemente, ninguém me disse isso. O efeito psicológico de perder metade de sua força para um único helicóptero destruiu a confiança da formação inimiga. As 3 aeronaves restantes não estavam mais realizando ataques coordenados.
Elas estavam voando defensivamente, tentando descobrir como combater uma ameaça que não entendiam. Essa mentalidade defensiva era exatamente o que Alex precisava. Jatos de combate eram mais perigosos quando controlavam a luta, usando sua velocidade e alcance de armas para ditar os termos. Mas quando eles se tornaram reativos, tentando responder a uma ameaça inesperada, eles perderam suas principais vantagens. O terceiro abate veio quando um dos MiG-29 restantes tentou fazer uma passagem de alta velocidade da posição de 6 horas de Alex. O piloto voou exatamente como o manual mandava, usando a velocidade superior para fazer uma passagem de tiro antes que o helicóptero pudesse reagir. Mas Alex havia rastreado sua aproximação com seus sensores voltados para trás, e ela já havia planejado sua resposta. Em vez de tentar fugir do caça, o que era impossível para um helicóptero, ela usou a única vantagem que os helicópteros tinham, que os jatos de combate não tinham: a capacidade de mudar de direção instantaneamente. Quando o MiG começou sua corrida de ataque, Alex executou uma manobra que seu pai a havia ensinado. Uma reversão tática que virou seu Apache em 180 graus em segundos, colocando-a de frente com o caça-atacante. O piloto do MiG, de repente, se encontrou em uma luta frente a frente com um helicóptero que estava atirando de volta. O canhão de 30 mm de Alex falou com precisão devastadora, enviando projéteis perfuradores de armadura através do cockpit e do compartimento do motor do MiG. O jato de combate, projetado para manobras de alta velocidade, simplesmente se desintegrou sob o fogo sustentado do canhão principal do Apache. 3 abatidos, Alex anunciou calmamente no rádio. Quem é o próximo? Os 2 pilotos inimigos restantes agora enfrentavam uma situação tática para a qual nunca haviam sido treinados. Como derrotar um piloto de helicóptero que os caçava com a paciência e precisão de um predador de topo. Seu treinamento lhes dizia para usar a velocidade e a altitude para manter a vantagem. Mas Alex já havia demonstrado que as táticas convencionais não funcionavam. O quarto combate demonstrou a extensão total da inovação tática de Alex. O Su-27 restante tentou atacá-la de longa distância, disparando mísseis a ar que deveriam ter sido impossíveis para um helicóptero escapar. Mas Alex havia estudado extensivamente os alcances dos mísseis, e ela sabia exatamente como derrotá-los. Usando a cobertura do terreno e dispensadores de iscas que a maioria dos pilotos de helicóptero nunca aprendeu a usar de forma eficaz, ela não apenas evitou os mísseis que chegavam, mas também usou suas trilhas de fumaça para rastrear a aeronave que os disparou. Seu tiro de retorno, um míssil Hellfire disparado no alcance máximo, pegou o piloto do Su-27 completamente desprevenido. Pilotos de caça não eram treinados para esperar ataques de mísseis terra-ar de helicópteros, e o Su-27 não tinha defesa contra a ameaça inesperada. A quarta aeronave se juntou a seus companheiros como um destroço em chamas espalhado pela paisagem síria. Última chance, Alex transmitiu para o último piloto inimigo. Você pode correr ou pode se juntar a seus amigos. Sua escolha. O último piloto de MiG-29 escolheu fugir, virando as costas para o combate e fugindo em velocidade máxima em direção ao espaço aéreo amigo. Alex poderia ter perseguido, mas sua missão não era acumular abates. Era proteger os soldados americanos no chão. Overlord, aqui é Reaper. O espaço aéreo está limpo, prosseguindo com o apoio aproximado para a equipe terrestre. O silêncio do rádio que se seguiu à sua transmissão durou quase 30 segundos. Finalmente, a voz do comandante da missão retornou, cheia de descrença e espanto. Reaper, você acabou de abater 5 jatos de combate inimigos. Confirmado, Overlord, 5 abates, um provável que fugiu da área, prosseguindo com a missão de apoio. O que se seguiu foi uma operação de apoio aéreo aproximado de livro didático. Com a ameaça aérea eliminada, Alex forneceu fogo de apoio preciso que permitiu à equipe de operações especiais romper o contato e se mover para seu ponto de extração. A missão, que começou como uma potencial catástrofe, se tornou um sucesso total. A voz do líder da equipe terrestre ecoou no rádio enquanto eles se moviam para a segurança. Reaper, aqui é Ranger 7. Não sei o que você acabou de fazer lá em cima, mas você salvou 6 vidas americanas hoje. Essa foi a demonstração de voo mais incrível que já vi. Quando Alex retornou à base 3 horas depois, ela encontrou toda a linha de voo esperando por ela.
A notícia do combate se espalhou por cada unidade na base, e pilotos de cada ramo de serviço queriam ver o piloto de helicóptero que havia derrotado jatos de combate em combate ar a ar. O coronel Martinez, o comandante da base, foi o primeiro a cumprimentá-la quando ela desligou seus motores. A expressão em seu rosto era uma mistura de espanto e perplexidade. Riley, o que você realizou hoje? Isso deveria ter sido impossível. Como um piloto de helicóptero derrota múltiplos jatos de combate? Alex tirou o capacete, revelando cabelos ruivos úmidos de suor e olhos verdes brilhando com a adrenalina do combate bem-sucedido. Senhor, todo mundo assume que helicópteros são indefesos contra caças. Essa suposição é o que os tornou vulneráveis. O capitão Davis, um piloto de F-16 que tinha voado mais de 200 missões de combate, balançou a cabeça em descrença. Eu voo caças há 8 anos e nunca vi nada parecido com o que você fez hoje. Onde você aprendeu essas táticas, Arar? Alex tocou a pequena foto de seu pai que ela carregava no bolso de seu macacão de voo. De alguém que me ensinou que o inimigo mais perigoso é aquele que ninguém espera. Os relatórios pós-missão desse combate se tornaram estudos classificados que foram analisados por teóricos de táticas em todo o exército. Alex havia provado que pilotos de helicóptero, quando devidamente treinados e equipados, podem enfrentar jatos de combate em igualdade de condições. Suas táticas foram analisadas, estudadas e, por fim, integradas ao treinamento avançado de combate de helicópteros. Mas o momento que definiu tudo veio 2 semanas depois, quando Alex recebeu ordens para uma transferência imediata para o programa de helicóptero mais secreto do Exército. Ela foi oferecida o comando de uma unidade experimental que desenvolveria e testaria táticas avançadas de helicóptero ar a ar. Riley, o coronel Martinez explicou durante sua reunião final. O que você provou naquele dia mudou a forma como pensamos sobre as capacidades dos helicópteros em espaço aéreo contestado. O Exército quer que você treine outros pilotos nas técnicas que você desenvolveu. Alex olhou para as ordens de transferência e viu oportunidades com as quais ela só tinha sonhado. Senhor, eu pensei que era apenas uma piloto de helicóptero. O coronel Martinez sorriu. Capitã, depois do que você realizou, você não é apenas nada. Você é uma inovadora tática que redefiniu a guerra aérea. É hora de lhe darmos os recursos para ensinar a outros o que você aprendeu. 6 meses depois, a capitã Alexandra Ripper Riley foi promovida a major e recebeu o comando do 1º Batalhão de Aviação de Combate Experimental, a unidade principal do Exército para o desenvolvimento de táticas avançadas de combate de helicópteros. Sua luta com jatos de combate inimigos se tornou a base de uma nova doutrina que revolucionou a forma como os helicópteros militares operam em espaço aéreo contestado. Hoje, a Major Riley treina a próxima geração de pilotos de helicóptero em técnicas que viram as suposições tradicionais de combate ar-ar de cabeça para baixo. Seus alunos não aprendem apenas a pilotar helicópteros, mas também a pensar como pilotos de caça, enquanto aproveitam as vantagens únicas que as aeronaves de asa rotativa oferecem. Já lhe disseram que algo era impossível, apenas para provar que a limitação estava na imaginação das outras pessoas e não na capacidade real? A história de Alex nos lembra que os adversários mais perigosos são frequentemente aqueles que se recusam a aceitar a sabedoria convencional sobre o que eles podem ou não fazer. Os pilotos inimigos que a enfrentaram naquele dia esperavam encontrar um piloto de helicóptero indefeso que fugiria ou se esconderia quando confrontado com aeronaves superiores. Em vez disso, eles encontraram uma guerreira que havia estudado suas táticas, entendido suas vulnerabilidades e virado a própria confiança deles contra eles. Se você acredita que a verdadeira inovação vem de questionar suposições que todos os outros aceitam como fato, então compartilhe essa história. Porque em algum lugar, alguém está sendo dito que seus objetivos são impossíveis, sem saber que eles estão prestes a provar que os especialistas estão errados. Alex Riley não apenas sobreviveu àquele combate aéreo. Ela redefiniu o que os pilotos de helicóptero podem alcançar quando se recusam a aceitar as limitações que os outros lhes impõem. Às vezes, nossas maiores vitórias não vêm de seguir as regras, mas de reescrevê-las completamente.